Olá, irmãos, estamos de volta e os próximos minutos, ainda que breves, nós gastaremos com a nossa aula de escola dominical. E o tema que temos trabalhado desde a primeira aula é exatamente aquele que começou boa obra em vós, a de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabemos que somos salvos, mas isto é um começo da caminhada. E temos uma caminhada até o encontro de Cristo Jesus. No entanto, nesta caminhada, temos um processo, que é um processo que, em teologia, nós chamamos de santificação, em que o Senhor ele vai trabalhando em nós, nas nossas atitudes, na nossa mente, no nosso coração, e nos moldando à semelhança de Cristo Jesus. Esta era a oração do apóstolo Paulo, quando ele dizia que sofria dores de parto, sofria, orava, até que Cristo fosse formado em vós, ou seja, naquela igreja a qual ele se dirigia. E é exatamente este o nosso objetivo, é o objetivo de Deus para nós, é este o objetivo que a palavra de Deus nos mostra como este processo de caminhada cristã, até que Cristo seja formado em nós, sejamos semelhantes ao homem criado em justiça e retidão procedentes da verdade, fazendo referência aqui a Cristo Jesus. O Novo Testamento fala do primeiro homem, que é Adão, e daí fala de um segundo homem, ou segundo Adão, que é Cristo Jesus. E a nossa aula, para aqueles que já têm o material, nossa aula de hoje fala sobre dois caminhos. Nessa caminhada cristã, ou nessa caminhada em direção ao novo céu, à nova terra, nós só temos dois tipos de caminhos a trilhar. Nós temos o caminho que nós mesmos podemos construir, e nós temos o caminho que é aquele caminho apontado, aquele caminho que a Bíblia nos mostra é o caminho de Deus. No Salmo 1, nós vemos exatamente esta ênfase, quando o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. E aí aponta o caminho que é o caminho de Deus. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, nós lemos: a caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E em Jeremias 29, 11, o Senhor diz por meio do seu profeta: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então é importante que tenhamos de um modo muito claro que a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada rumo ao que o Senhor nos tem preparado, ela jamais será feita em um caminho neutro. Ou ela é feita dentro do caminho que o Senhor preparou para que nele andássemos, ou ela é feita dentro de um caminho proposto pelo próprio Deus, ou ela é feita dentro do caminho que nós escolhemos, que nós construímos e que nós propomos. Você não tem um terceiro caminho, um caminho neutro. Não existe uma terceira via. Não estou dizendo aqui a semelhança de um quadro muito antigo nas casas, de dois caminhos, um que leva para a perdição e o outro caminho que está levando para a salvação. Não estou dizendo que você pode chegar no final da sua caminhada cristã e encontrar-se perdido. Se você encontra-se perdido você estava desde o início. O que eu estou dizendo é que a caminhada cristã, e aqui eu estou me referindo àquele que é crente, em alguns momentos da sua vida, ele pode escolher caminhar segundo o seu próprio entendimento, e não segundo a orientação bíblica. Então é importante essa distinção para não fazer da sua salvação as suas próprias obras. Mas sim, a nossa salvação ela é dada em Cristo Jesus, mas temos uma caminhada pela frente. Agora, que tipo de caminhada nós vamos escolher? No Jeremias 29 diz que o Senhor tem planos bons e planos de paz para nós. E o ser humano ele não pode confiar na sua própria capacidade natural para definir todas as coisas concernentes àquilo que é bom para ele. E por que ele não pode fazer isso? Se nós pegarmos em Gênesis capítulo 3, eu quero rapidamente passar e dar ênfase a
alguns itens em Gênesis capítulo 3, nós veremos algumas consequências do pecado sobre a criação, sobre a natureza, sobre nós mesmos. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, é colocado de um modo muito claro que no dia que nós desobedecêssemos, e Adão fez isso, o homem desobedeceu, certamente o homem morreria. Essa morte não é somente a morte física, mas é uma morte espiritual, que é a separação de Deus, é a morte nos relacionamentos, é a morte eterna. Mas após o homem pecar, apesar da advertência, no capítulo 3, versículo 6, Deus ele começa a mostrar algumas consequências deste pecado ao ser humano. Capítulo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor que andava pela viração do dia no jardim, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Então, a primeira coisa, o homem tem uma inclinação pecaminosa natural, uma inclinação natural a partir do pecado, a ir contra Deus, a se esconder de Deus e a fugir de Deus. Então, temos que tomar muito cuidado com as soluções que eu proponho, porque a minha inclinação natural não é agora obedecer. A minha inclinação natural, a minha inclinação de uma natureza pecaminosa contra a qual eu irei lutar até o final da minha vida, é exatamente desobedecer, é exatamente se esconder. E Deus ele chama o homem, a mulher e a serpente. E aí, a partir do versículo 14, diz: Então disse o Senhor à serpente, visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então, a primeira coisa, nós não podemos confiar, se aproximar, cortejar as dicas, as sugestões do inimigo. E ele não vem aparentando uma serpente, com chifres, com um tridente, mas ele vem de modo sutil, vem de modo agradável, desejável, trabalhando em nós os nossos próprios desejos pecaminosos. E por quê? Porque o próprio Senhor diz que maldito és. E Deus amaldiçoa ali a serpente. Lá em Apocalipse sabemos que a serpente é Satanás que enganava as nações. Depois o Senhor, ele diz, no versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui há também uma segunda advertência. O caminho que o mundo propõe, o caminho da descendência da serpente, também é um caminho de perigo, é um caminho de inimizade. E aí podemos nos perguntar, mas onde que estão essas propostas? Onde que estão estes conselhos? Onde que estão essas orientações, esse caminho proposto por essa descendência da serpente? Esses conselhos muitas vezes estão nas revistas, estão nos blogs, estão nos sites, estão nas conversas, e são aqueles conselhos, aquelas sugestões, aquelas orientações que, ainda que sejam feitas na forma de amizade ou de boa intenção, são contrários aos ensinamentos bíblicos. É o caminho que não é o caminho que parece bom, mas o final é caminho de morte, é caminho de destruição. No versículo 16, Deus diz à mulher, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E ele está dizendo aqui das lutas, das tribulações, das dificuldades, das angústias, que surgiriam a partir do pecado que estaria agora nos relacionamentos, dentro da própria família. Ou seja, o pecado ele corroeu a confiança, ele corroeu a transparência, ele corroeu o bom relacionamento, corroeu em grande medida, né, a própria educação dos filhos, que não seria mais algo tão simples, mas seria feito em dores, o próprio nascimento, a criação e a condução, corroeu o relacionamento entre homem e mulher.
No versículo 17 diz, Adão disse, visto que atendestes a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, o pecado, ele traz consequências para a própria natureza em si. O relacionamento do ser humano com a natureza também ficou prejudicado. A terra está permeada pelo pecado. Daí o perigo, irmãos, muitas vezes de depositarmos a nossa confiança em projetos humanos como projetos redentivos. Na história da humanidade, em diversos momentos, o ser humano, ele pensa poder redimir a sociedade por meio de algum projeto criado por ele próprio. Ele, em algum momento, pensou redimir a sociedade por um projeto político, por um projeto econômico, por um projeto educacional, ou seja, se eu tiver tal modelo político, a sociedade será redimida. Se eu tiver tal modelo econômico, a sociedade será redimida. Se eu tiver um projeto educacional com esses princípios e com esta natureza, a sociedade será redimida. Ou então pela própria ciência, se eu fizer com que todos sejam bem-nascidos, a eugenia, eu posso ter uma sociedade melhor e uma sociedade redimida. E assim as pessoas vão colocando as suas expectativas em propostas políticas, propostas educacionais, propostas econômicas, propostas científicas. No entanto, somente o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque o problema do ser humano, quando olhamos para essas coisas de natureza material, apenas refletem um problema de origem, um problema de ordem espiritual. E este problema de ordem espiritual só pode ser resolvido espiritualmente. Por isso, Provérbios nos diz, há caminhos que parecem ser bons, mas onde que está a nossa confiança? Isso não significa que você não possa ter e abraçar e lutar por bons modelos políticos, bons modelos educacionais, boas propostas econômicas. Não é isso que eu estou dizendo. Que você não possa ter essas lutas, essas bandeiras, esses envolvimentos, fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia. Nós, como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, temos capacidade racional, mas a questão é, onde que está posta a nossa confiança? Então, este capítulo 3 de Gênesis mostra exatamente isto. Versículo 18, a terra produzirá cardos e abrolhos, ou seja, tudo o que nós vivemos de vicissitudes, doenças, malefícios, desarranjos da própria natureza, pandemias, as mais diversas, em última ou primeira instância, é exatamente a origem do pecado. O que a humanidade vive desde que o homem pecou como uma agressão da natureza a ele mesmo, é consequência do pecado. É importante que façamos essa distinção, pecado e pecados. Em determinados momentos, os homens eles são mais arrogantes, mais violentos, mais atrevidos, e em muitas dessas circunstâncias, eles colhem consequências dos seus pecados, e o Senhor os castiga, os visita por causa dos seus pecados. Em outros momentos, a sociedade ela pode estar mais pacífica, mais tranquila, mais calma, e isso é a graça de Deus também refreando este pecado, esses pecados. Mas, em última instância, nós temos o pecado, que é a matriz, que é a natureza, que é o gênero de todas essas espécies de pecados. E este pecado está exatamente na base de tudo aquilo que nós vemos como corrupção, seja uma corrupção social, seja uma corrupção da própria natureza. No versículo 19, do suor do teu rosto comerás o pão, ou seja, o trabalho, Deus ainda mantém a dignidade do trabalho, deixa o trabalho como forma de sustento,
como forma de sobrevivência, como forma de você manter e suprir as suas próprias necessidades. Esse é o modo bíblico que o Senhor deixa para, inclusive, o enriquecimento. Mas tu tornarás ao pó, porque do pó foste tomado, do pó viestes e ao pó tornarás, pois tu és pó. Nós colocamos muita ênfase no pó tornarás, mas esquecemos da primeira parte, porque tu és pó. E a Bíblia nos lembra em alguns momentos que nós somos pó, nada mais do que pó, e ao pó nós tornaremos. A dignidade que está em nós é exatamente porque o Senhor colocou em nós pó, tirados do pó, a sua imagem e a sua semelhança. E nos fez filhos e participantes da sua própria natureza, como a Bíblia nos diz. Então, irmãos, essas são razões que nos mostram exatamente porque nós não podemos confiar nos caminhos que nós criamos. Eles só estarão certos se estiverem em conformidade com a palavra de Deus. Só estarão certos se estiverem em conformidade com aquilo que Deus estabelece. Tudo aquilo que eu cheguei às próprias conclusões por capacidade racional, se for frontal, contrariar aquilo que Deus estabelece por meio da sua palavra, tem que ser revisto, tem que ser questionado. Então é importante nós lembrarmos que o caminho que nós estabelecemos pode nos parecer bom. Por isso é sempre importante alimentar-se da palavra do Senhor dia e noite, como está lá no Salmo 1, né? Quem deste modo procede jamais será abalado. Muitos dos nossos problemas, muitas coisas que nós colhemos e que trazemos para nós e para outros consequências, porque as consequências dos nossos atos não são somente para nós. As consequências dos nossos atos transbordam para outras pessoas também. E nós sofremos as consequências dos atos de outras pessoas. Por isso que é importante nós avaliarmos as nossas decisões, aquilo que nós fazemos. Porque nós vivemos numa rede social, familiar, pessoas, amigos, colegas de trabalho. E esses atos, eles transbordam para outros e também transbordam para nós. Então é importante nós lembrarmos que este caminho que está sendo proposto por nós mesmos, temos que tomar muito cuidado, ainda que ele não seja pecaminoso em sua essência, mas nós temos uma mente que é contaminada pelo pecado e por causa do pecado em nós, podemos chegar a conclusões erradas. No que mais nós não podemos confiar? Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Há algumas músicas, poesias, pessoas que dizem: siga o seu coração, ouça o seu coração, siga a sua intuição. Irmãos, em algumas situações isso é muito perigoso, porque o nosso coração, ele é corrupto. Quem o conhecerá? Quando olhamos Moisés descendo com Josué do Monte Sinai e encontra o povo, né, fazendo ídolos, né, fazendo bezerros de ouro, e diz que o povo se alegrava, o povo dançava, o povo folgava. Se perguntasse para o povo naquele momento: como está o seu coração? Ah, meu coração está muito à vontade, meu coração está muito tranquilo. Esse coração estava enganando o povo. Então é algo perigoso. O nosso coração, nós temos que ter uma referência objetiva. O nosso coração é uma referência subjetiva. Então precisamos que há algo externo a nós, como a palavra de Deus, a paz de Deus. Precisamos constantemente pedir: Senhor, som do meu coração, que seja a
tua paz, a tua palavra a me guiar. Uma paz também contrária à palavra não é paz de Deus. Pode ser um auto-engano. Por isso Jeremias diz, enganoso é o coração. Mas um pouco antes, no versículo 5 do capítulo 17, ele diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, confiar no coração, confiar simplesmente, depositar toda a nossa esperança, expectativa em pessoas e em projetos humanos. Irmãos, este é o caminho para a frustração, este é o caminho para a decepção. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 19. O apóstolo Paulo, ele diz, versículo 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste século, se faça estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Confiarmos na própria sabedoria. Paulo está falando dentro de um contexto em que a filosofia grega ela tinha uma influência muito grande. E a palavra do evangelho era muito simples. E estavam dizendo que o evangelho era loucura. Como que um evangelho, algo tão simples, inclusive escandaloso para os judeus, um judeu morto na cruz, e a cruz era sinal de maldição, como que isto pode salvar alguém? Nós precisamos de alguma coisa a mais. Nós precisamos de uma palavra que seja mais cativante ou uma palavra que seja mais convincente, racionalmente e humanamente falando. E Paulo lhe diz, a sabedoria de Deus não é essa sabedoria do mundo. Irmãos, às vezes caímos em tentação de termos que criar heróis para o Evangelho, achar grandes nomes na história, grandes nomes na ciência, grandes nomes para, de alguma forma, tentar mostrar que o Evangelho ele é algo relevante. Mas o Evangelho ele não precisa de nada disso. O Evangelho é uma única mensagem, é Jesus Cristo crucificado pelos nossos pecados. Paulo ele diz, se esta mensagem não for capaz de transformar, se o Espírito Santo, por meio desta mensagem, não regenerar, não somos nós, pela nossa sabedoria, pelo nosso conhecimento, pela nossa ciência, que vamos produzir salvação na vida de alguém. Somente ela é o poder de Deus. Então, como temos trabalhado o caminho do homem e o caminho de Deus. Qual o caminho que nós estamos optando para tomar as nossas decisões? Onde que eu tenho buscado sabedoria? Onde que eu tenho buscado conhecimento? Isaías capítulo 5. E com isso eu não estou dizendo que você vai procurar na Bíblia, por exemplo, equações matemáticas, respostas da física, respostas da química, equações para a economia. A Bíblia ela não é um livro desta natureza. A Bíblia é um livro que é a revelação de Deus para o homem na sua caminhada com Deus. É nesse sentido que eu estou dizendo. A Bíblia ela não é um livro de astronomia, ainda que ela fale das estrelas, que fale da abóboda celeste, ainda que fale de tantas coisas. Mas a Bíblia é a nossa referência, a nossa carta de princípios, é a nossa bússola, é por onde nós devemos nos guiar, inclusive no tocante a estas coisas. Isaías capítulo 5, versículo 20. Diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. E aqui está uma advertência grande para encerrarmos este momento de estudo da escola dominical. Isaías diz, ai dos que chamam o mal por bem e o bem por mal, tornam o doce amargo e o amargo doce, que são sábios e prudentes aos seus próprios olhos. Nós vivemos numa sociedade, com uma inversão completa de valores, em que aquilo que é bem tem sido chamado mal, e aquilo que é mal
tem sido chamado bem. E as consequências, elas vêm a médio, a curto e a longo prazo também. E, como cristãos, temos que tomar muito cuidado com aquilo que é apresentado por bem, mas, na verdade, é mal. Aquilo que é apresentado como correto, mas, na verdade, é algo perverso diante de Deus. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Quando eu passo a me considerar, não, eu sei o que eu devo fazer. Eu sou o Senhor dos meus atos, eu sou o Senhor do meu corpo, eu sou o Senhor das minhas decisões. É um passo muito grande para precipício. Quando eu sou prudente e sábio aos meus próprios olhos. 2 caminhos na vida cristã. Ou você caminha pelos seus próprios conceitos, pelo aquilo que você traça, ou você caminha pelo direcionamento, pelos conceitos e pela prudência que o Senhor tem para nós. Deus lhe abençoe, lhe conceda sabedoria a cada dia para compreender, diligência, prudência, para meditar na sua palavra e a cada instante conhecer e descobrir qual é o caminho que Ele tem para nós. Caminho de vida, caminho de paz, caminho de prosperidade. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, guarda-nos nos teus caminhos, guarda-nos na tua palavra, guarda-nos de ouvir a voz do tentador e de ouvir, ó Pai, o nosso próprio coração pecaminoso, que todas as vezes que agirmos, pensarmos, sentirmos, sejamos guardados pelo teu Espírito e pela tua palavra. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe e uma excelente semana.